Super Apresentações. Como vender ideias e conquistar audiências. Dos mesmos autores da Soap, Johnny e Edu. Pioneira no conceito Estado da Arte nas apresentações. Com Nizam Anais, Viviane Sena, Luciano Burti, Ricardo Diniz, Regina Augusto, Hugo Bethlen, Júlio Casares, Marcos Mion e grande elenco. A comunicação do apresentador deve seguir um roteiro, como se fosse uma história que ele estivesse contando, que tenha começo, meio e fim. Quanto mais natural você for, melhor você vai ser. E eu tento mais ou menos hoje sentir que eu estou conversando com meus amigos, como se eu estivesse sentado aí na mesa de um restaurante, batendo papo com meus amigos, e eu tento viver a mesma coisa ali quando eu estou na frente de uma plateia. Isso é uma das coisas mais importantes que você consegue, né? Tocar no coração das pessoas. Muita gente fica lá no didático e querendo fazer teorias. Se você der só dados, se você falar só do ponto de vista racional, as pessoas desligam no primeiro segundo. Na minha palestra, tem pontos que, por exemplo, quando eu mostro o acidente que eu sofri, que eu uso esse momento não como uma coisa triste, mas como uma superação de crise. Eu sinto que ali as pessoas se prendem muito à palestra e começam a prestar mais atenção ainda depois. O que move as pessoas, de fato, na sua capacidade de atenção e na sua capacidade de tomar decisões e se mover em alguma direção, é basicamente a emoção. O conteúdo aliado a uma linha de comunicação eficaz, para mim, garante uma boa apresentação. Às vezes, a criação do conteúdo não combina com o apresentador e por mais legal que ele seja, a pessoa não fica à vontade para poder fazer exatamente a sua apresentação. Fazer uma apresentação, uma palestra, você não pode simplesmente pegar qualquer foto que você acha na internet ou que você tem no seu arquivo pessoal e coloca lá, porque muitas vezes você pode estar passando a imagem errada. É sempre muito importante você procurar ajuda de profissionais, de pessoas que saibam fazer isso. Estou falando sobre qualquer tema, aquela motocicleta, né? Então você viu, né? Aí o que acontece? A plateia começa a contar quantos nés você falou, então já não começa a prestar tanta atenção no teu conteúdo. Para você ter credibilidade, começar com credibilidade em relação ao público que está te assistindo, o layout ali em cima do palco é fundamental. Tá? Então a apresentação, se você vai colocar um programa ali de vídeo, de PowerPoint, do que for, se você mostra uma coisa bacana, você já conquista o respeito e uma credibilidade diferenciada. Você tem que pensar no todo e não só no indivíduo. Então você tem que procurar excelência, surpreender. Eu ia ser o 5º palestrante no 2º dia de um mesmo tema. Então nós tínhamos que inventar alguma coisa completamente diferente que ninguém tinha falado e falava sobre o consumidor 2.0. E nós resolvemos então criar uma historinha que contava a vida de um consumidor 2.0 ao longo do seu dia. Ou seja, como é que era um dia de um consumidor 2.0. E para caracterizá-lo, esse consumidor 2.0 virou uma caricatura e essa caricatura era eu e minha família. Acima de tudo, você tem que estar muito ciente e ter muita propriedade do que você está falando. Aquilo tem que ser muito orgânico para você. E dar aquele branco que todo mundo... Então uma coisa que eu aprendi foi ensaiar, decorar muito, assim, decorar todos os pontos, aonde você pode brincar, onde você deve sair, onde você volta, a hora que você dá o clique para mudar a imagem, passar essa apresentação 1000 vezes antes de realmente fazer. Costumo dizer, quanto mais você faz aquela coisa, mais você domina, né? Se você pegar lá o Michael Jordan, lá o campeão de basquete aí da NBA, além dele ter o talento, que talento é uma coisa que é inerente à pessoa, ela tem que treinar aquilo. Voltando ao Michael Jordan, além dele ter um dom divino, né, a arte de jogar basquete, acabava o treino, ia todo mundo embora, ele chutava mais 200 bolas na cesta. Então, não tem como errar, né? A coisa fundamental na vida de uma pessoa é ela estar bem preparada. E ela, para preparar, ela precisa estudar. E estudar precisa se dedicar.
E ao se dedicar, ela tem que fazer o que a gente fala de treinar, treinar, treinar. Para que na hora que você chegar à apresentação, você saber aquilo com muita profundidade. E ser sincero, quando não souber, não enrolar, falar a verdade. A SOAP consegue desenvolver exatamente o que pensa o palestrante, a história da sua vida, o ideal que ele desenvolve dentro de uma linha programática roteirizada, com começo, meio e fim, com ênfases importantes para que você tenha picos de audiência naquele momento da palestra, porque isso é importante. A palestra ela não pode apenas ter uma frequência de evolução muito estável, ela tem que ter picos de importância para que você consiga, em momentos adequados, fazer rir, fazer chorar, emocionar. Isso a SOAP consegue, através de ilustração, de roteiro inteligente. A gente tem ensaiado muito para preparar um bom briefing junto com o pessoal da SOAP, que sempre captura de uma forma muito adequada. A segunda coisa foi o lado técnico, de inclusive melhorar a técnica cada vez mais, aprendendo com eles para se preparar para uma apresentação. A forma, a fluidez, a dinâmica. A SOAP, inclusive, me ajudou para montar a palestra. Foi muito importante, porque não é somente fazer a apresentação ali do layout dela, mas me ajudaram a entender melhor como passar a mensagem, como explorar o meu conteúdo para que a comunicação fosse a melhor possível. Nesse ponto, a SOAP, sem dúvida, fez um bom trabalho. O legal da minha parceria com a SOAP é que eu passei o roteiro lá com o Johnny muitas vezes. Então a gente junto conseguiu sentir onde estava indo bem, onde estava ralentado, corta aqui, vai ali, aqui pode brincar, ali não pode. Então eu tive uma ajuda, né, no sentido de saber onde eu poderia improvisar, onde eu poderia ler, onde era um ponto bom, que eu saberia que as pessoas estavam comigo e tudo mais, onde a imagem ia ter um efeito muito legal, que eu poderia ficar quieto e tudo mais. Então tudo está baseado, eu acho que no ensaio mesmo. O que foi mais legal é que eu tive uma sinergia muito grande com o Johnny e com a SOAP como um todo, assim. Fui muito bem recebido e a identidade de ideias foi imediata, assim. Então foi muito prazeroso trabalhar lá. Como eu estava fazendo uma apresentação muito importante na minha vida profissional e tudo mais, eu pude contar com um coaching ali que foi muito importante, de pessoas que têm muita experiência, fazem isso como ninguém. E o dia a dia lá é muito divertido, a empresa é muito legal. Então estar lá é muito divertido, assim, foi muito bacana esse período que a gente passou próximo, e o Johnny virou um grande amigo também. Esse tipo de animação, de criatividade que a SOAP tem é único. E isso me motivou depois para fazer a minha apresentação na FAAP. E agora acabou que a PUC me ligou e quer que eu vá lá também fazer a apresentação. O palestrante ou o conteúdo não pode esconder nada, tem que falar de tudo, até temas politicamente incorretos quando necessário, mas de forma eficaz. E a SOAP sabe mostrar isso de forma eficiente e de forma a atingir ótimos resultados.